Paz, igreja, boa noite. É muito difícil ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. É com muito medo e temor. E hoje eu trouxe um tema que é as vestes novas. Quem está cansado hoje à noite, quem está cansado aqui hoje à noite, está triste, está magoado, está desanimado, não queria estar aqui hoje, mas acabou vindo. Saiba que você é um escolhido de Deus. E hoje Deus vai trocar o nosso vestimento. Então, eu trouxe uma parábola que está em Mateus 22, que é a parábola que fala do reino de Deus, que fala sobre as bodas de casamento. Eu vou ler aqui no meu celular, porque vou falar, irmão, a gente tem que escutar nossas esposas. Eu mandei fazer um óculos, e minha esposa falou, não faz aí. Eu falei, não, vou fazer, que eu quero fazer aí. Ela falou, não faça. Vai fazer 30 dias que eu não recebi meu óculos. E eu tô com esse aqui antigo, então eu não enxergo. Senão eu vou ficar assim, ó. Bom, já está ali no telão. A parábola diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos voltar aqui um pouco atrás para a gente poder entender o que Jesus quis dizer sobre essa parábola. Nessa parábola ele conta para os líderes religiosos, para grandes judeus daquela época que ele estava entrando em Jerusalém. Jesus, como ele sempre foi um homem sábio e humilde, isso aqui aconteceu alguns dias antes, ou semana antes, de ele ser crucificado. E nessa parábola que ele fala, ele estava entrando em Jerusalém, aquela multidão toda esperando ele, e ali estavam os líderes religiosos e os que queriam crucificar ele, porque eles tinham inveja de Jesus. Então, se a gente voltar aqui no capítulo Mateus 21, aqui eles questionam a autoridade de Deus. Eles questionam a autoridade de Jesus. No 23 diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, no meu celular. Mateus 21. Desculpa, Mateus 23. Vinte e 23.
Jesus entrou no templo enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade fazendo essas coisas? E quem te deu autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí Jesus foi e contou 3 parábolas, uma delas é essa que a gente acabou de ler. Mas eu vou ler aqui o 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro responderam: eles. E Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Então por isso que Deus, Jesus, na boda do casamento, ele falou para os empregados: saiam, buscam aqueles que querem, buscam aqueles que realmente querem, porque a Bíblia fala que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqui ele falou para os grandes religiosos daquela época, grandes líderes. Só que tem uma coisa que nessa parábola chama a nossa atenção. Vocês perceberam quando a gente leu sobre a parábola do casamento? Tinha uma pessoa que ela foi convidada, ela aceitou o convite, mas ela não estava com as vestes. Às vezes a gente aceita o convite de vir para a igreja, a gente aceita Jesus como Salvador, mas diante daquele dia, quando Jesus voltar, Ele pode chegar para mim e para você e dizer: aparte de mim que eu não te conheço. É forte, não é? É tão forte porque eu pensei assim: meu Deus, porque quando a gente vem trazer uma palavra, Deus fala primeiro com a gente, não é isso, pastor? Deus, Ele vem primeiro nos tratar. Então não adianta a gente estar na igreja se a gente não fazer a vontade dEle. Não adianta a gente estar na igreja por estar. Não adianta a gente vir na igreja porque hoje é meu dia de estar na câmera, hoje é meu dia. Não, você tem que vir para adorar o Senhor Jesus. Porque quando chegar o dia dEle, o dia que Ele está a bordas de festa preparada para mim e para você, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar com as vestes de justiça de Deus. Na parábola ele fala também sobre os empregados que foram anunciar o reino dele, e muitos foram apedrejados, mortos. É o que está acontecendo. O pastor Nelson mostrou hoje o vídeo lá em Paquistão. Estão atacando as igrejas. Graças a Deus a gente tem o livre-arbítrio de estar falando de Jesus aqui. E mesmo assim a gente acaba esquecendo. A gente dá prioridade para nossas coisas, para o nosso pecado. Cada um tem sua fraqueza. Mas às vezes a gente buscar a força em Deus, a gente prefere fazer a força da carne. Então Jesus está falando aqui para mim e para você: hoje eu quero trocar as suas vestes. Hoje eu quero te usar porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu não quero estar na lista de muitos chamados, eu quero estar na lista de muitos escolhidos. Eu creio que eu sou um escolhido de Deus.
Eu creio que cada um que está aqui nessa noite é um escolhido. Você acredita que você é um escolhido de Deus? Dá um glória a Deus aí, porque eu acho que vocês não estão entendendo. Você é um escolhido dele. Você foi chamado para fazer a obra dele. Você acha que o pastor Nelson e o Rubinei falou assim, não, vamos fazer a obra lá em Paquistão? Eu já falei para o pastor, quer me usar de missionário? Manda para os Estados Unidos. Eu não quero ir para o Paquistão. Irmão, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você acha que a Semear foi a primeira igreja a ser chamada para fazer a obra lá em Paquistão? Não. Várias igrejas grandes, Deus tentou chamar a atenção deles, mas não. Mas por que chamou Semear? Por que escolheu a gente? Somos tão pequenos. Mas é que nem o pastor falou, aqui tem o Espírito Santo, nós somos humildes. A gente diminui e deixa Deus crescer na nossa vida. Então, irmão, Semear foi escolhido para fazer a obra. Eu vi na internet um pastor americano, bastante conhecido, não recordo o nome dele agora. Ele estava fazendo uma oração sobre todas as nações. Todas as nações. Chegou no Brasil, ele parou e ficou olhando para o céu. Ele falou, essa bandeira vai trazer a libertação para o mundo. É o Brasil, irmão, porque a gente tem livre-arbítrio de falar de Jesus. O pastor Nelson é usado lá fora para falar de Deus, para a nossa igreja ser reconhecido. Nós temos a nossa internet, que alcança lugares que a gente nem imagina. Mas a gente tem que fazer a obra. Porque a gente faz a obra? Porque vai chegar o dia que Jesus vai voltar. E Ele vai trocar nossas vestes. Ele está trocando as nossas vestes hoje. Somos pecadores, somos fracos. Mas Deus enxerga um coração adorador. Deus enxerga um coração que adora em verdade e em espírito. Deus enxerga aquele que quer diminuir para Ele crescer. E hoje Ele vai trocar nossas vestes. Ele quer usar você. Ele quer usar o Semear. Às vezes você não vai, mas às vezes você vai ficar aqui para orar. Às vezes Deus não vai te usar para orar, mas Deus vai te usar para você ajudar em dinheiro. Ele usa também, irmão. Mas você tem que deixar. Eu quero ler mais um versículo. Que é Isaías 61:10. Que hoje a gente tem que pede para o Senhor Jesus, Ele trocar as vestes. A sua veste. Qual que seria a veste de Jesus? A gente vai aprender. Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça com um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Dá uma glória a Deus, igreja. Pede para o Senhor trocar seu vestimento nesta noite. A gente é fraco, a gente é carne. Mas se a gente não estiver preparado para o dia dele, que é isso que importa, é o reino dele. Cada dia mais está próximo da volta de Jesus. Eu não quero Jesus chegar em mim e falar assim, aparte de mim que eu não te conheço. Porque não adianta a gente falar em línguas, não adianta você adorar, cantar em línguas, se você não tiver a justiça de Cristo, se você não souber perdoar, se você não souber amar o próximo, aquele que te persegue, se você falar, meu Deus, Senhor, cobre ele, Pai.
Se você não souber fazer isso, Jesus vai falar assim para você: aparte de mim. É isso que está acontecendo. A gente tem que saber perdoar. Porque se a gente perdoar, o nosso coração limpa. E Jesus, ele entra na nossa vida. A justiça dele entra na nossa vida. Vai ter momentos de dificuldade, mas você vai saber lidar com aquilo. Você vai ter paz no coração. Porque quando chegar lá no grande dia, quando chegar exatamente o grande dia, a gente não sabe, pode ser hoje, pode ser amanhã. A gente não sabe, irmão. Mas quando chegar o grande dia, eu quero estar preparado. Foi isso que Deus falou. Filho, veste. Você está fazendo errado, veste. E Deus vai usar semear. Não é só o Paquistão não, é outros países também, África, tudo isso. E a gente tem que estar preparado para a gente poder ajudar o anjo da igreja. Se você não dizimista, se você não dizima, começa a dizimar. Se você não ora, começa a orar. E o importante de tudo, começa a perdoar. Para finalizar, eu quero abrir para Apocalipse 22, do 12. Diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida. Pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi, resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. E declara a todos os que ouvem as palavras do profecia deste livro: se algum lhes acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas nesse livro. Dele é sua parte na árvore da vida, na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E amém. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus, se você crê que Ele vem, então diga: venha, Senhor. Venha sobre a minha vida, Pai. Vem sobre o meu trabalho, Senhor. Vem sobre meu marido, vem sobre a minha esposa, vem sobre os meus filhos, Pai. Vem sobre a minha saúde, Senhor. Vem com a Tua graça, Pai. Vem com o Teu Espírito, Senhor. Troca nossas vestes, Papai. Oh, Espírito Santo de Deus. É isso, igreja. Crê, crê. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é dele, é sobre Ele, toda a honra é para Ele, que eu diminua e Ele cresça. Aleluia,